nossa especialidade no Ceramônico são cursos de formação em programação neurolinguística, coaching, hipnoterapia. Nós temos alguns alunos aqui que já fizeram um practitioner no PNL, que é considerado um dos practitioners mais master do mercado, que a gente ensina desde o practitioner técnicas que muitos masters até não ensinam. Master em PNL, nós vamos ter o Trainers Training agora, que é sobre falar em público. Independente de você fazer formação em PNL, você também pode aprender a falar em público e usar todos os recursos para que a sua apresentação seja eficiente, eficaz. Nós teremos também a formação em coaching, que vai acontecendo agora em maio, se não me engano, nós já começamos. Não sei se o Corpus Christi em junho, muito mais vai começar por agora. Assim. São tantos cursos e uma série de outras coisas assim. Então, nos cursos de formação, vocês aprendem a teoria, aprendem os exercícios especificamente e praticam com outras pessoas isso. Esse curso é um curso de aplicação, ele é um pouco diferente, mas toda a técnica está aqui. Esse curso é um grande workshop. Para quem já é coach, para quem já é terapeuta e tal, para quem já tem algum conhecimento de programação linguística, independente dos benefícios que você inconscientemente vai deduzindo dessas palavras, dessas técnicas e tal, você também pode aplicar essas técnicas nos seus clientes, em outras pessoas, para o seu uso pessoal. E vale lembrar aqui para vocês que o que vocês vão aprender aqui está direcionado nesse workshop para a questão da forma ideal, ou emagrecimento. Nós mantemos o nome emagrecimento porque se a gente fala só forma ideal, as pessoas podem não saber exatamente do que se trata. Mas, porque quando você coloca o foco no negativo, por exemplo, não vai ter gordura, o foco vai para onde? Gordura. E por aí vai com outros slogans parecidos, né? Então, na verdade, você precisa colocar o foco naquilo que interessa para você, que é a forma ideal. Mesmo emagrecimento é considerado não tão bem formulado na questão da programação neurolinguística, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas as técnicas que nós apresentamos aqui, esse curso ele é uma grande instalação. A instalação é um processo onde nós ajudamos você, inconscientemente, a processar tudo isso dentro de você de várias formas. E para isso é necessário que você se abra. Né? Esse curso é um curso onde nós vamos falar, às vezes com você, conscientemente, mas sobretudo com você, no nível inconsciente. Porque existe dentro de você, inconscientemente, muita sabedoria. Você tem um aspecto ali dentro que tem a ver com tudo aquilo que funciona sozinho. Existe muita coisa importante e vital para você estar aqui vivo, viva, respirando e passando por uma série de coisas que você, se tivesse que controlar tudo no nível consciente, ficaria muito complicado. O coração que bate, a respiração que acontece, uma série de outras coisas assim. Mas você, no nível inconsciente, mantém tudo isso funcionando. Assim como você, inconscientemente também, começa às vezes, a processar uma série de coisas que estão acontecendo aí dentro, e aí, às vezes, vem insights, ideias, iniciativas, uma série de coisas. Às vezes você não sabe como nem porquê, mas, de repente, vem aquelas ideias, aqueles insights, e uma série de coisas. Às vezes você tem um sonho revelador que se transforma e outras coisas vão acontecendo aí. O pessoal da hipnose já está rindo aqui, já está usando toda uma linguagem hipnótica, porque esse curso aqui não é um curso informativo no sentido de dar matéria, né? É um curso que você vai aprender coisas, mas você vai absorver uma série de outras coisas assim. E que quem fez aqui a formação inteira, que nós vamos ter esse ano também, em hipnose, transformativa e tal, sabe que eu estou fazendo uma aplicação aqui de tudo aquilo que eles aprenderam ao longo de 6 módulos no curso avançado de PNL avançada, que não é a formação de PNL, é um outro curso que a gente tem aqui, onde nós aprendemos a falar com você justamente no nível inconsciente. Né? E é importante que você, inconscientemente, absorva isso. Então é um curso onde vocês vão mergulhar dentro de vocês. Muitas vezes algumas vezes vocês vão ficar meio conscientes aqui, no nível de vigília, e muitas vezes vocês vão mergulhar dentro de vocês. Eu vou fazer técnicas de vocês, se a Alma vai fazer também algumas coisas e tal. E você vai mergulhar dentro de você e vai se auto-trabalhar. Nós vamos explicar exatamente o que nós vamos fazer. Mas eu queria começar agora com uma história que eu acho que tem muito a ver, né, e que é importante para tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Há muitos anos atrás, eu soube de uma história muito interessante, né? Na verdade, nós estávamos aqui em Curitiba fazendo uma espécie de viagem
voltada para essa questão de trabalho e tal. Tínhamos umas 20, 25 pessoas. Nós estávamos assim, a ponto de decolar de Curitiba, um outro estado, não lembro exatamente qual. E alguém contou uma história muito interessante de um rapaz que queria conhecer um grande mestre zen. E esse mestre zen era famoso, não sei se nos Himalaias, alguma coisa assim, por ele conseguir fazer com que todo tipo de gente se abra para transformar e receber aquilo que pode fazer com que suas vidas se transformem em alguma coisa muito melhor, muito mais profunda. Então esse mestre ele conseguia fazer coisas incríveis e isso aparecia em todos os lugares. Agora com a questão das redes sociais, do Facebook, na época tinha até o Orkut, né, que eu acho que morreu, né, se não me engano, né? Acho que morreu, né? Deixa eu entrar lá no Orkut, eu descobri que ele não tinha mais. E aí, essas pessoas fizeram páginas no Orkut, depois no Facebook, sobre esse grande mestre zen. E esse mestre zen conseguia fazer com que todo tipo de gente entre num estado profundo e acesse recursos diversos e lembre de momentos onde as suas vidas foram transformadas para que novas transformações possam acontecer a qualquer momento. E aí um jovem nos Estados Unidos ele estava extremamente voltado e aberto para mudanças diversas e ele acompanhava, mas ele trabalhava duro, a família dele não tinha dinheiro, era caro para ir lá participar de alguns dias lá nesse mosteiro, desse mestre zen. Ele foi juntando dinheiro, mas ele ia acompanhando lá no website todos os detalhes a respeito desse mestre zen, né? E ele começou a observar os relatos das pessoas transformadas que acessavam em qualquer momento lembranças, em algum momento de terem transformado suas vidas em maior ou menor grau. E o mestre zen, de alguma forma, conseguia fazer com que essas pessoas pudessem conectar tudo aquilo que elas haviam aprendido em algum momento com as novas coisas que estavam sendo trabalhadas e apresentadas em sala de aula. E aí, esse mestre zen fazia milagres com as pessoas. E todo mundo relatava esses milagres e o rapaz nos Estados Unidos ia escrevendo. Ele começou a chegar a uma compilação de uma série de coisas que ele acreditava que o mestre zen poderia fazer com ele. Ele escreveu mais ou menos uns 3 cadernos de informações, onde ele releu os relatos dessas pessoas em processo de transformação. E como é que aquilo poderia funcionar para ele? Ele foi lá, juntou dinheiro, ficou 2 anos juntando dinheiro, né? Ele voltava para casa a pé quilômetros para economizar no ônibus, para economizar no transporte, uma série de coisas assim. Ele juntou lá o dinheiro contadinho e tal, para ir para lá. Até aproveitou para comer menos e modificar a forma como se alimentava, né, para poder economizar dinheiro na comida, inclusive, né, que é um dos aspectos que esse processo acaba fazendo você perceber. E aí, chegando lá, ele encantado, eu quero encontrar com esse mestre tem que fazer uma diferença na minha vida e tal. Ele chegou lá, viu o mestre passar, ele ficou encantado, ele ficou, assim, feliz, mas não, o mestre só poderia atendê-lo dali a dias, né, e tal. E ele via o mestre passar para cá, para lá, e com os 3 cadernos, com aquele material todo nas mãos, se perguntando como é que eu posso melhor aproveitar tudo isso, né, e tal. E aí chegou o dia da audiência com o mestre zen. Aí ele chegou lá para trabalhar com o mestre zen, e o mestre zen convidou para um chá, que era um protocolo, ele convidava se o tempo estivesse bom, num lugar perto do jardim, tinha uma mesa, ele servia um chá e entrevistava as pessoas por que elas estavam lá, o que elas precisavam mudar, quais eram os aspectos inconscientes que podiam começar a colaborar com esse mestre para que respostas pudessem acontecer neurologicamente em vários níveis. E ele começou a falar, olha, eu trouxe aqui 3 volumes, eu venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo, eu sou um grande fã, eu me lembro do caso de fulano de tal, você se lembra daquela pessoa que chegou aqui na cadeira de roda, fulano de tal, lá da Nova Zelândia, que veio e teve uma mudança profunda em suas vidas. Então, o mestre não lembrava, são tantas pessoas que iam lá, ele falava, e em um momento chegou o chá, e o mestre, você quer chá? Quero. Aí ele começou a falar, essa pessoa aqui dos Estados Unidos também, não muito longe de mim, eu conheci pessoalmente, ela foi até a cidade dessa pessoa, e conheci, ela me falou das maravilhas que esse processo, que essa técnica, que esse seminário pode fazer por você. E aí ele ficou experimentando, falar para o mestre tudo aquilo que ele viu, de como ele achava que o mestre poderia ajudá-lo, e ele já, inclusive, tinha um desses 3 volumes encadernados, eram sugestões para que o mestre pudesse trabalhar com ele, porque ele tinha fechado na cabeça dele que ele já sabia como o mestre poderia trabalhar com ele. E o mestre começou a servir lá um chá para ele.
Ele ia, falava, o mestre tentava dizer alguma coisa, ele respirava, falava, e o mestre encheu lá a xícara dele. Num determinado momento, o que acontece? Num determinado momento, a xícara transborda, a caneca transborda, e a água quente começa a cair pela mesa e cai na perna do aluno. Ele, o senhor não está vendo? O senhor continua colocando água aqui nessa caneca, o senhor não está vendo que a xícara já está cheia? Aí o mestre diz assim, sua primeira lição, meu filho, sua mente está muito cheia. Né? Para que eu possa ensinar alguma coisa para você, é necessário que você crie espaço dentro da sua mente para que algumas das minhas ideias possam ecoar aí dentro. Você viu meu ponto? Então esse foi a primeira lição que o mestre Zen ensinou para esse discípulo, ou seja, muitas vezes nós temos várias verdades, né? E todos nós queremos, como seria bom, né, se nós tivéssemos fórmulas prontas para as coisas funcionarem. E esse curso aqui está longe de ser um curso de fórmulas prontas, de coisas do tipo pílula, toma essa pílula aqui e você vai emagrecer e tudo vai ser maravilhosamente bem. É todo um processo. É todo um processo que pode fazer uma grande diferença na sua vida. Então é isso exatamente que nós vamos fazer aqui nesses 2 dias. Nós vamos aplicar uma série de processos em vocês. Aqueles que têm uma formação ou que vierem a fazer outras formações conosco vão entender muito dos porquês. Claro que vocês têm liberdade de nos fazer perguntas técnicas, outras coisas assim. Mas o nosso objetivo aqui é que vocês acolham e se abram para receber esse material, para receber essas induções, porque mais do que explicar, nós vamos ter explicações, nós vamos ter uma parte teórica sim, mas mais do que dar aulas sobre essas coisas, que é o que a maioria dos métodos faz, que dá aula sobre uma coisa que eles não fazem para as pessoas. Eu falei para vocês que eu ministro formação em hipnoterapia, engenharia mental transformativa. Vários dos meus colegas que dão cursos em engenharia mental ninguém dá, mas em hipnose, dão aulas teóricas fantásticas sobre hipnose e tem 10 minutos de prática de hipnose. Então aqui é o contrário, nós fazemos o tempo todo processos hipnóticos e mesclamos isso com aulas e tem muito material que a pessoa leva para casa para aprender. Então é um processo que ele vai se fazendo na medida em que o tempo for passando aqui. Nós já vamos nos apresentar, né? Eu vou me apresentar um pouco mais, eu só quero fazer uma introdução aí em relação ao processo do curso. Eu quero saber quem são vocês, o que vocês estão fazendo aqui, o que trouxe vocês para cá. Isso é bacana, já que nós vamos trabalhar, vamos estar juntos aqui, são alguns avisos que estão na apostila, vamos ver se os telefones estão no Vibra, principalmente porque nós vamos fazer muitas práticas. Nós vamos trabalhar com pessoas entrando em estados profundos, onde você vai conectar-se com aquilo que existe dentro de você, e para isso nós precisamos estar ao máximo centrados, focados, para que esses processos aconteçam. Como eu disse para vocês, esse é um curso, uma grande instalação. Ele não é nem um curso, na verdade, ele é um grande workshop, ele é um grande processo que você vai passar por esse processo e vai se abrindo para uma série de mudanças, onde, como eu disse em algum momento aí, onde emagrecer ou aprender sobre emagrecimento vai ser uma entre muitas conquistas que você vai trazer para a sua vida. Nós temos aí vários materiais complementares, eu tenho mais do que o triplo de materiais que eu trouxe para cá, mas eu trouxe para cá agora especialmente alguns materiais, eu coloquei alguns em destaque aqui, são todos CDs, embora sejam capinhas de DVDs, mas fica mais bonitinho assim nessas capinhas. Eu trouxe materiais que são complementares aos materiais que vocês já estão recebendo aí também, que vão ajudar para quem quiser, né, passar pelo processo e tal. Quero convidar vocês a visitarem os nossos sites, né, ou seja, será harmônico, conheçam o nosso trabalho, nós vamos ter inclusive a formação de programação neurolinguística. Não raro, alguém já disse para mim aqui que já fez formação em PNL, não raro nós temos várias pessoas que já são até trainers ou master trainers em PNL, que vêm fazer desde o practitioner conosco, porque eu tenho um trabalho que junta todas as escolas da PNL, porque eu acho que isso que é o certo, né? Embora algumas pessoas trabalhem só com as técnicas do Richard Bandler, da PNL, só do Dills, ou só do John Grinder e tal, aqui nós juntamos tudo e trazemos não só coisas clássicas da programação neurolinguística, do coaching e tal, como coisas bem modernas de última geração que acabaram de ser lançadas. Eu estou sempre me reciclando com esses fundadores da PNL, pessoalmente com eles, e nós trazemos uma série de coisas. Então visitem o nosso site,
tem meu canal de vídeos, que é youtube.com/André Pérsia. Quem quiser entrar lá, tem mais de 2.500 vídeos e edições e palestras e uma série de outras coisas assim, de graça, completamente de graça. Temos o ressignificando.com, onde nós temos não só esses, mas vários outros produtos digitais também, que aqui você tem na mídia, em CD. Lá no Ressignificando você adquire um produto digital que você vai baixar no seu computador e você vai poder adquirir esses mesmos produtos, por conta de tudo isso. E nesse trabalho, é um trabalho que nós vamos fundo em uma série de coisas. E eu tenho muito prazer de dizer, né, que eu sou o principal usuário desse trabalho. Né? Na época que eu fiz essa propaganda, até Selma tudo bom, Selma brincou comigo dizendo assim, que propaganda é essa que você fez? Mas as pessoas precisam ver que eu sou o principal usuário desse trabalho. Eu uso as técnicas da PNL para ter uma qualidade de vida melhor. E essa qualidade de vida melhor tem feito a minha vida ser muito melhor, em todos os sentidos, onde ter uma forma ideal, no sentido não de perfeita, mas dentro daquilo que eu considero que é adequado, é parte de um processo muito maior na minha vida. Então, vocês vão ver aí várias imagens de várias pessoas no mundo, antes e depois de um processo de trabalho qualquer voltado para construir sua forma ideal, como nós chamamos. Não, mas eu fiz questão de começar com a minha imagem. Né? Vocês têm uma imagem minha de 2013 que dá para perceber que as coisas não estavam tão bem quanto eu queria. E uma imagem agora feita no início desse ano, no verão, quando eu estava na piscina da minha casa, para vocês verem que a coisa funciona. Né? E funciona não por uma mágica ou por um milagre que você vai achar uma forma de fazer, mas porque nós usamos processos poderosos da programação neurolinguística, do coaching, da engenharia mental transformativa, que vão ajudar você a achar um caminho para criar essa mudança na sua vida. Esse nosso curso é um curso que vai encaixando um processo. Como todos os nossos cursos, eu sempre digo isso no início dos cursos, quando você começa a fazer um trabalho com a gente, é como se você estivesse montando um quebra-cabeças. Quando você começa a montar um quebra-cabeças, você não sabe exatamente como é que vai ser o quebra-cabeça final, como é que vai ser a montagem final. Você encaixa um pedacinho aqui, você encaixa um pedacinho ali, acolá e uma série de outras coisas assim. E no final das contas, você tem uma imagem que se forma, um todo que se forma. A mesma coisa acontece aqui durante esse programa. Eu tenho certeza que vocês vão ver algumas coisas que vocês vão dizer, isso aqui é muito importante. Eu tenho muita certeza que vocês vão ver, ouvir, sentir outras coisas que no primeiro momento vocês vão dizer, mas que diabos ele está fazendo aqui? Para que serve esse negócio? Mas nós temos um pano de fundo, nós temos uma estratégia por trás, que é a estratégia de montar um quebra-cabeças. Nós vamos montar um quebra-cabeças de hoje até amanhã, no final do dia, quando o curso terminar, onde nós vamos juntar uma série de coisas que são importantes e que são fundamentais aí para o seu processo de mudança. Então, pedimos um voto de confiança para que vocês possam aprender um processo. E uma coisa que é muito importante, esse curso, como ele trabalha com programação neurolinguística, ele é um processo gerativo. O que significa isso? É um processo que você começa a fazer coisas hoje e, eventualmente, em alguns exercícios, você vai ter algum momento que nós chamamos de epifania. Você vai ter um insight sobre alguma coisa que vai soar bem. Só que a consequência disso ao longo dos dias, principalmente se você usar o material que vocês receberam aqui, que é o CD duplo, que está na forma MP3, mas são 2 CDs que você está levando aí, o equivalente a 2 CDs de áudio que estão aí dentro. O workbook, que é fundamental que você use, por mais que você diga, mas todos os dias eu vou ter que abrir esse workbook aqui. Você não tem que abrir, você não é obrigado a nada. Né? Eu não posso botar uma arma na sua cabeça e obrigar a fazer nada, mas se eu fosse você, usava. E as técnicas que estão na apostila. Então, caso você, inconscientemente, encontre uma forma para poder fazer tudo isso se harmonizar na sua vida, você ganha chances de ir gerando um resultado que é muito mais do que o resultado de uma técnica, o resultado de uma coisa. Você vai reprogramando a sua estrutura psicológica interna. Esse é o nosso objetivo aqui. Né? Não existe mágica. O Bandler, que criou a PNL, o Richard Bandler, que costuma dizer, uma vez uma cliente chegou para ele e disse assim, eu quero emagrecer 20 quilos de hoje até semana que vem. Ele falou, tá bom, então vem aqui, eu vou trazer um machado, eu vou cortar suas 2 pernas. Vamos tirar 20 quilos, é isso que você quer? Né? Então, na verdade, assim,
não existe milagre. O processo de você adquirir sua forma ideal é um processo de reprogramação biológico, psicológico, envolve uma série de coisas. Cada um é um, cada organismo é um. Algumas pessoas vão ter resultados rápidos e esse é o grande problema, às vezes, que as pessoas têm alguns resultados rápidos e elas não levam o processo adiante como um estilo de vida, como um processo de mudança na vida delas. Né? E aí tem alguns resultados iniciais, então aquela cultura de que emagrecer é algo muito difícil que você vai fazer por pouco tempo para gerar um resultado específico. Isso é um grande erro. Né? Se você quer a forma ideal, você tem que mudar seu estilo de vida. Tá? Ponto. E você não precisa, eu vou ficar 4 meses comendo folha e depois no 5º mês eu vou para a pizzaria. Não, vá para a pizzaria hoje. Você pode ir para a pizzaria sempre, não todo dia, não recomendo. Tá? Eu mesmo marquei com a minha sobrinha de semana que vem no Seven Grill, que tem lá no Rio de Janeiro, que é um rodízio de pizzas, para a gente comer pizza. Né? Mas eu não fico 7 dias na semana no Seven Grill. Que embora seja grill, é pizza também. É bem interessante. Então tem um dia que você pode e deve enfiar o pé na jaca e o dia onde você vai cuidar do seu estilo de vida. O que é mais importante para você? Nesse processo de mudança nós vamos discutir todas essas coisas aqui. Eu quero primeiro só apresentar algumas coisas importantes. Então, também é importante dizer que esse programa não substitui necessariamente tratamentos médicos ou psicológicos. Algumas pessoas têm dificuldades de emagrecer, de adquirir a forma ideal, e em alguns casos existe sim uma condição física, fisiológica, que precisa ser tratada. Então, esse programa aqui não é porque, então nunca mais vou no nutricionista, vou fazer agora a PNL, cura tudo. É uma das coisas que a gente procura mostrar para as pessoas que a PNL é uma coisa fantástica. Mas aqui em sala de aula no Platista, tem pessoas que têm fobias há anos, e em 20 minutos nós tiramos uma fobia de uma pessoa. Em 15 minutos nós tiramos uma alergia de fundo emocional. Várias pessoas que estão aqui há mais tempo já viram isso acontecer várias vezes. Né? E uma série de outras coisas. Se as pessoas têm um trauma na vida delas, que em terapias convencionais elas levariam muitos anos para tratar, e nós fazemos uma técnica como reimprint no curso de PNL e tal, e a pessoa em 20, 25 minutos ela já não percebe aquilo daquela velha forma. Então a PNL ela é muito mágica nesse sentido, mas não é uma mágica assim fantástica, é algo que você precisa mudar dentro de você. Mas tem algumas coisas que entram numa seara médica e psicológica, e você vai precisar sim de uma assistência médica ou psicológica, de alguma coisa que pode fazer uma diferença no processo. Então, nós recomendamos, o nosso curso aqui não é um curso de nutrição. Tá? Aqui nós não defendemos nenhum processo de dieta, de nutrição, e nós não ensinamos aqui nenhuma receita, não vai ter fórmula aqui para você emagrecer, tá? Não vai ter uma dieta especial. Aqui nós vamos trabalhar o lado psicológico, emocional, as programações mentais. Mas isso envolve o quê? Quando você deseja encontrar uma forma inconscientemente, processos diversos para que você possa gostar de emagrecer de forma divertida e prazerosa, é necessário que você intervenha em processos físicos, em processos médicos. Tem muitas pessoas que fazem dietas malucas aí ficam desnutridas, passam mal, e aí caem naquele efeito sanfona, ou então aquele processo onde emagrece muito, em 2 meses emagrece muito, no 3º mês engorda um triplo do que estava no início. Isso acontece porque não existe uma orientação de profissionais de nutrição, de nutrólogos, de pessoas que ajudam nisso. Outras pessoas passaram por condições emocionais e precisam de um processo em relação a isso. Para atender isso, eu e o Selma vamos estar, acredito que a partir de maio, realizando uma espécie de coaching do emagrecimento, que é diferente desse curso aqui, onde nós vamos manter um grupo entre mais ou menos umas 10, 12 sessões de pessoas que desejam se autotrabalhar para que esse processo se mantenha. Então nós vamos, porque a gente nós vamos vir muito aqui para Curitiba dar esses cursos todos, então nós vamos ter aí, nós estamos estudando essa possibilidade, já praticamente certo, que a gente venha a ter um grupo, uma vez na semana, para trabalhar todas essas questões voltadas para o emagrecimento, terapeuticamente com as pessoas, ou seja, para ajudar a manter e trabalhar esse lado psicológico também. O programa, ele não pode garantir que você vai emagrecer. Isso é uma coisa importante da gente dizer. Tá? Vai depender do seu empenho, do seu esforço, cada um é um. Você vai dizer, mas como assim? Eu estou aqui para emagrecer, como você não pode garantir? Não posso garantir.
Da mesma forma que uma vez me entrevistaram no programa de televisão de São Paulo, que eu fiz uma técnica de fobia de dirigir, e o procedimento considerado mais eficaz para resolver o medo ou fobia de dirigir era um procedimento onde a pessoa passava por 2 anos de terapia, e depois de 2 anos de terapia a pessoa escolhia se ela ia dirigir ou não. E aí ela entrava no carro, é uma agência famosa que tem aí de direção, que reúne direção com terapia, né? Depois de 2 anos fazendo isso, as pessoas, aqueles poucos iam dirigir, aí eles na câmera, meu Deus, o ônibus está lá, vou conseguir, meu Deus, o ônibus, não. E aí nós fizemos um procedimento, e nesse procedimento me trouxeram 6 pessoas, né, para a gente trabalhar, e eles me perguntaram assim, quantos dias você precisa para trabalhar essas pessoas? Eu falei, olha, eu tenho que pegar o voo às 3 horas da tarde. Se você me trouxer às 10 horas da manhã essas pessoas, a gente mata isso antes do almoço. Aí eles olham pra minha cara assim, todas as pessoas que nós trabalhamos usando técnicas de PNL voltaram a dirigir naquele momento, se sentiram confiantes, elas sabiam dirigir, mas tinham deixado de dirigir por causa de algum problema, de alguma questão. E o resultado foi tão espetacular que o repórter de uma TV lá de São Paulo, que tem um programa da manhã, não sei se era Bom Dia, alguma coisa assim, se sabe da Record, não me lembro mais, não entendo isso. Eles perguntaram assim, você pode garantir que toda vez que você usar essas técnicas as pessoas vão se curar de fobias? Eu não posso garantir isso. Mas todas as vezes que eu usei até hoje funcionou. Mas eu não posso garantir que toda vez que você usar isso, você vai ter esse determinado resultado. Então, como nós temos uma responsabilidade aqui, eu não posso garantir que você vai crescer, mas eu garanto para você que o que você vai aprender aqui é tecnologia de ponta, de primeira. É uma tecnologia que vai fazer uma diferença muito grande, é o que existe de melhor, de mais moderno. O que nós vamos ver aqui não é nem PNL, é uma PNL no nível mais moderno, que tem a ver com desenvolvimentos modernos da PNL, que é o DHE, o NHR, uma série de outras coisas assim, onde não é nem PNL clássica que você vai ver aqui, é um desenvolvimento mais moderno criado pelos desenvolvedores, pelo Richard Bandler, que tem um efeito muito mais rápido, muito mais eficaz. Vocês vão ter o melhor para que esse processo aconteça. Então, usem esse processo. A coisa está completamente nas mãos de vocês, assim, o quanto que você vai se dedicar a ter esse processo, o tempo para fazer um processo de mudança. Como eu disse para vocês, esse é um curso vivencial, não é um curso de formação, é um curso de aplicação de todas essas áreas aí, da formação em PNL, da formação em PNL avançada, engenharia mental transformativa e hipnoterapia. Antes que vocês falem qualquer coisa, existe um mito por aí sobre essa questão da hipnose, né? E muitas pessoas dizem, hipnose, você vai me dominar, eu não vou voltar. Não se preocupe, ninguém vai fazer aqui hipnose no sentido de hipnose. É porque a área que estuda o que acontece com você inconscientemente é a hipnoterapia. E nós vamos precisar usar hipnoterapia, né, no sentido de acessar sua mente inconsciente junto com a PNL, para que essas coisas funcionem. Não se preocupe, ninguém aqui vai morder cebola e achar que é uma maçã, e ninguém vai virar galinha. E às vezes a pessoa diz, se eu vou virar galinha no seu curso, isso é um problema seu. O curso não tem nada com isso. Você faz da sua vida o que você quiser, você não vai virar galinha, cachorro, nada disso. Porque aqui nós temos uma linha no Ceramônica, nós não trabalhamos com hipnose de palco. Nós não achamos que hipnose de palco é algo útil terapeuticamente. É divertido às vezes, tá? É divertido. Né? Pena das pessoas que estão passando papel ridículo, mas é divertido às vezes, né? Olhar, mas não é útil do ponto de vista terapêutico. Hipnose é algo muito mais simples do que você imagina. Sabe o que é hipnose? Porque essa hipnose não existe. Tá? Tem gente que diz assim, então devolve o dinheiro do curso, você está propagando o curso que não existe. Não existe hipnose. Existe processo interno. Hipnose nada mais é se você mergulhar dentro de você e acessar seus recursos internos. É a mesma coisa que a PNL faz, que a terapia faz e que tudo isso faz. Então é um nome dado para você fazer uma introspecção e se autotrabalhar de uma maneira geral. Então eu vou fazer uma pequena introdução antes que vocês se apresentem. Na verdade, a base de tudo isso que a gente está fazendo é a programação neurolinguística, e a programação, isso não está na apostila, tá? Vocês não precisam se preocupar que isso é só uma informação adicional, né? Tem vários vídeos sobre isso no meu canal de vídeos. Eu acho que a Selma vai formar hoje no YouTube, eu coloco alguns vídeos lá no
nosso grupo sobre introdução à PNL e tal. A PNL surgiu nos Estados Unidos com o Richard Bandler e o John Grinder, e ela surgiu modelando pessoas que conseguiam resultados que ninguém mais conseguia. Isso aí é uma fotografia minha, tem um ano exatamente, foi em março do ano passado que eu estive com o Richard Bandler. A última vez eu fiz já 9 formações com ele. Ele é o cara que começou todo esse processo, que acabou inclusive influenciando o coaching. Toda essa indústria de autodesenvolvimento foi influenciada pela PNL. Tudo que aconteceu nos últimos 40 anos em termos de desenvolvimento pessoal começou com esse cara, que teve a ideia de começar a trabalhar de uma forma totalmente diferente do que qualquer outra psicologia fazia. Então, a programação neurolinguística modelou terapeutas que tinham resultados fantásticos. Fritz Coles, esse da barba, da Gestalt terapia, ele fazia perguntas que as pessoas eram colocadas contra a parede, ele fazia perguntas que ninguém fazia. Virginia Satir, ela trabalhava com pessoas, com famílias, ela conseguia que as pessoas mudassem, ela conseguia que famílias mudassem em minutos de sessão de terapia com ela. E Milton Erickson, que foi o criador da hipnose moderna, Milton Erickson ele conseguiu acesso à mente inconsciente, aos recursos inconscientes de uma maneira geral, e isso revolucionou completamente a vida das pessoas, as terapias de uma maneira geral. Então, o que essas três pessoas tinham em comum? Por que isso é importante para a PNL? E por que isso é importante para o trabalho que a gente vai fazer aqui? Porque antes, quando se estudava psicologias, por exemplo, Gestalt já existia há muito tempo. Então, quem queria estudar Gestalt tinha a história da Gestalt, a teoria da Gestalt, os métodos da Gestalt. Né? Então, Richard Bandler, ele não foi por aí. Ele não estava nem aí para qual era o método, qual era a teoria, qual era a história. Ele queria saber o que essas pessoas faziam, que eles tinham resultados fantásticos que outras pessoas não tinham. Né? Porque tinham outros terapeutas da Gestalt que não tinham os resultados que Milton Erickson tinha. Milton Erickson era fantástico e outros hipnoterapeutas não conseguiam hipnotizar nem galinha. Né? Ou Virginia Satir, terapeuta familiar, ela conseguia em minutos mudar uma família. Tinha pessoas que passavam anos com uma família e não conseguiam mudar a família. Então, a questão que o Richard Bandler começou a perceber é que a questão não era a história, o método, a teoria por trás dessas coisas, mas eram coisas específicas que essas pessoas faziam. E o que essas pessoas faziam especificamente, depois outras pessoas foram modeladas também, isso gerava um resultado excepcional. Então, ao invés de se preocupar com a história, com a teoria, tudo que estava por trás disso, ele foi atrás do que essas pessoas estavam fazendo, como elas estavam falando, interagindo, se comunicando com as pessoas de uma maneira geral, né? E o que era feito especificamente que gerava esse tipo de resultado. E sem se preocupar com teoria, com nada que estava por trás daquilo, ele começou a adaptar o que essas pessoas faziam, exatamente a forma como eles interagiam com o cliente, o que eles mandavam os clientes fazerem, pensarem, a forma deles se comunicarem, olharem, interagirem. Milton Erickson, a forma de falar com as pessoas e tal, Virginia Satir também. Eles começaram a usar isso em outras pessoas. E quando eles começaram a usar isso em outras pessoas, essas outras pessoas começaram a ter os mesmos resultados que esses terapeutas estavam tendo, às vezes até melhores. Né? Então isso mudou tudo, esse é o espírito da programação neurolinguística, esse é o espírito por trás do curso de uma maneira geral, onde você tem vários elementos. Por que a PNL é fantástica, né, de uma maneira geral? Porque a PNL trabalha com conhecimento do funcionamento neurológico, como é que funciona o seu cérebro, como é que funciona o sistema nervoso, como é que as pessoas aprendem melhor. Então, na hora que nós usamos uma técnica de PNL, isso leva em consideração qual é a melhor maneira do cérebro responder. Como, para mim, isso foi uma grande coisa no processo de uma maneira geral. Né? O que o cérebro gosta de fazer, como ele funciona melhor. Então, tem todo um conhecimento de um processo neurológico, do funcionamento do sistema nervoso, que ajuda com que as coisas funcionem de uma maneira geral. Linguística tem a ver com os significados, o que as coisas significam, os significados, as experiências, as aprendizagens, o que eu passo na minha vida, o que eu experimento na minha vida de uma maneira geral, como é que eu me sinto de uma maneira geral. E programação tem a ver, isso no início deu uma certa polêmica, né? Porque as pessoas falavam, programação, eu vejo durante anos eu fui resistente a isso, por causa dessa palavra, programação, eu sou psicólogo, né?
como assim programar pessoas? A PNL nunca quis programar ninguém. Programação significa que existe uma estrutura na sua experiência. Então, se você está tendo dificuldade para encontrar a sua forma ideal, isso significa que, do ponto de vista interno, você está repetindo uma série de processos internos. Isso é programação. Programação é o que você pensa, o que você vê, o que você diz, numa determinada ordem. Quando você fizer, por exemplo, a formação em PNL, nós aqui estudamos a fundo as estratégias, você vai ver que você pega um processo de ansiedade de uma pessoa e escreve em um quadro. Como é que a pessoa fica ansiosa, como é que ela fica angustiada. Você vê exatamente o ponto onde ela se angustia. Você vê o ponto? Você vê, aqui nesse momento começa a angústia. E aí você circula ali no quadro, né? E a gente entra com alguma coisa ali que desmonta esse processo. Então, programação é uma sequência de coisas que você vê, ouve, sente e faz dentro de você. Então você precisa saber como é que você está repetindo isso dentro de você e que outras coisas você, inconscientemente, pode, a partir de agora, escolher fazer para ter uma vida muito mais saudável do que você já teve até agora. Então esse é o espírito da programação neurolinguística, que ao contrário de muitas terapias, ela entende que a sua experiência interna, que pode ser ficar acima do peso durante muitos anos e tal, tem a ver com uma sequência de coisas que você faz e mantém. Enquanto muitas terapias elas se focam muito no conteúdo, ou seja, sua história de vida, e faz uma extensa biografia na amnésia da pessoa e tal, não é que a PNL não ache isso importante, mas a PNL sabe que o verdadeiro poder não está exatamente no conteúdo, nem na experiência passada, porque muita gente sabe qual é a experiência passada e o que houve, e o saber disso não faz com que ela mude nem em terapia. Tem pessoas que ficam anos fazendo terapia e repetem a mesma história várias vezes. E sabe o que o neuro mostra pra gente? Que tudo aquilo que você focaliza aumenta. Não quero ser gordo! Não quero ser gordo! O que você está pensando? Não, penso no elefante verde de bolinha azul. Não, vai ter gordura. Não, vai ter gordura. O foco vai para onde? Para aquilo que você não quer que pense. Né? Essa é uma dica para muitas pessoas que deviam refletir sobre isso agora. Né? Porque a mente inconsciente não processa o negativo. Né? Então quando você diz, não quero ser gordo, não, pense no elefante verde de bolinha azul, o que você está pensando? No elefante verde de bolinha azul. Né? Então o neurológico mostra que quanto mais você reforça só o problema, a dor e a causa, isso aumenta dentro de você. Se você quer que o seu foco seja uma vida mais saudável, você tem que parar de falar em gordura e começar a falar em saúde. Como ser mais saudável? Né? Se eu quero que exista paz, eu não vou falar, não, vai ter guerra. Eu tenho que falar que venha a paz, porque senão o foco vai para a guerra. Isso serve para tudo, principalmente aqui no Brasil hoje. Né? Enfim. Né? Então, programação significa o que você está fazendo, qual a sequência de coisas que você está fazendo dentro de você. Né? E como é que você vem organizando isso. E o sucesso da PNL vem justamente por entender como essa coisa funciona. Então, a última coisa que eu quero trazer para vocês aqui, só para a gente começar esse processo, é que você tem a realidade externa, isso também não está na apostila, não se preocupe que isso não é importante, o que é importante está na apostila. Isso aqui é para quem depois vier estudar PNL, vai entender exatamente como isso funciona. Eu só quero fazer um comentário para você começar a perceber como as coisas funcionam. Existe a realidade externa, e essa realidade externa é percebida pelos 5 sentidos. Você vê, ouve, sente, cheira, sente gosto. Isso tudo entra dentro de você e forma uma espécie de configuração. É o que muitas vezes na PNL nós chamamos de mapa. O mapa não é o território. Muitos já ouviram isso, né? O mapa não é o território. Por quê? Por melhor que seja um mapa, ele não corresponde ao território. Né? O mapa, ele é uma representação do território. Então aquilo que você vê, ouve, sente, faz com que você tenha uma ideia do que seja o território, a sua vida, a sua realidade. Mas essa é a sua experiência interna. É aquilo que você codificou e fica repetindo. Isso que você codificou e fica repetindo, isso faz com que você se sinta de determinada maneira. Isso influencia a sua fisiologia, como o seu corpo funciona. E aí nós vemos diretamente uma implicação para essa questão do emagrecimento, a fisiologia. Né? Por que algumas pessoas dizem assim, eu ouço isso várias vezes, você deve ter ouvido, né? Só de pensar em comida eu já engordo. E pode ser, isso é verdadeiro para algumas pessoas, pode ser que você ao pensar engorde. Tá?
Por quê? Porque você pode estar disparando processos que vão te manter naquele velho padrão, naquela velha programação. Isso gera comportamento. O que é o comportamento? Como é minha vida? Meus hábitos são saudáveis? Como é que eu me alimento? Eu faço exercícios físicos? Eu cuido da minha saúde? Então, essa representação interna gera um estado interno que influencia a sua fisiologia e que influencia o seu comportamento. Então, na verdade, esse trabalho que nós vamos começar agora, já na sequência aqui, ele vai entrar nesse processo de uma maneira geral, e ele vai convidar você a começar a mexer nessa estrutura e a fazer uma série de outras coisas diferentes, com toda a sabedoria da programação neurolinguística. Então, antes que vocês se apresentem, a gente vai fazer isso antes do coffee break, nós vamos fazer o coffee break, vai ser daqui a pouco, e nós vamos começar já com o nosso primeiro trabalho em relação a vocês, como melhor aproveitar o conteúdo desse curso, desse material oferecido. Tá? Então eu quero colocar isso bem, eu quero que todo mundo até, como isso não está na apostila, eu quero até que vocês fotografem isso, tá? Quem quiser, né? Ou então até pedir para a Selma fotografar, para a gente botar lá no grupo, botar lá no grupo do WhatsApp, é para não dizer que eu não disse isso, porque depois a pessoa diz assim, mas será que ele disse isso? Então eu tenho que mostrar para vocês como que vocês vão ter o melhor aproveitamento possível nesse trabalho. No meu entender, como especialista nessa área que usa e tem o resultado que muitos de vocês querem ter, ou levar para o cliente de vocês, tá? Eu recomendo que você faça o seguinte. Primeiro, que você se conecte com toda a história de superação. Você tem que botar o foco em superar. É muito importante que você supere. O que você quer? O que você deseja? Qual é o teu estado desejado? Eu botei até um gráfico ali. Você tem o estado atual do seu cliente, que é você hoje acima do peso, num estado diferente daquilo que você gostaria. Qual é o seu estado desejado? Ponto B. É igual um GPS. Você tem que dizer para o GPS onde você está e onde você deseja chegar. É importante você saber o estado atual e as condições do estado atual, mas é muito importante você conhecer o estado desejado. É muito importante você saber o que você quer para que você possa reprogramar o termostato interno. Enquanto você continuar repetindo a velha programação, você vai obter os mesmos resultados. Então é necessário que você mude e que você faça alguma coisa diferente. E a compreensão racional não basta. Richard Bandler, que criou a PNL, ele fala que todas as técnicas de PNL, tudo que ele desenvolveu depois, que nós vamos usar aqui bastante como base para esse trabalho, se apoia na teoria da catástrofe. A teoria da catástrofe é o seguinte: você pega um garfo, tá? E você faz assim no garfo sem deformá-lo. O garfo continua no mesmo lugar. Mas se você, num determinado ponto, deforma o garfo, ele perde as suas características originais. Ele deixa de ser aquele garfo e aí você vai ter que derreter de novo tudo para reconstruir a sua vida. E aí, de repente, você vai derreter esse garfo e vai ter que mandar lá para bater assim e tal, para botar na forma de novo. Mas você deforma o garfo e ele não volta mais a ser o que era. Então, a PNL funciona em seus derivados porque, segundo ele, que é um matemático e físico, por trás de tudo aquilo que ele faz, existe o pensamento da teoria da catástrofe, que é isso, é aquilo que deforma o processo em determinado ponto, que não consegue mais voltar a ser o que era. Então isso é uma coisa importante para a gente parar para pensar. Então várias dessas técnicas, elas vão fazer isso. Elas vão deformar o seu velho processo, deformar no bom sentido, né? O seu velho processo de pensar limitante, para que ele não seja mais o mesmo. A PNL destrói aquela programação, aquela subrotina que você fica repetindo, e você vai ter uma coisa nova. E também é muito importante que a gente entenda a teoria do caos. Né? A teoria do caos, uma borboleta bate asas em Pequim, chove em Nova York. Que é aquilo que eu falei para vocês. E todos esses trabalhos, o CD junto com o workbook, desculpa, que é muito importante, tá? Estou batendo muito nisso. Tá? CD junto com o workbook, junto com a apostila, e o que a gente vai fazer aqui, e o processo que você vai se manter engajado nele, isso tudo vai fazer com que você bata borboletas internas, vão batendo asas aí, vão gerando processos diversos dentro de você. Então, na verdade, a teoria do caos tem esse dito: uma borboleta bate asas em Curitiba, chove no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso significa o quê? Pequenas mudanças no sistema geram mudanças grandes. Então, muito importante você, se você quiser emagrecer, ter sucesso na vida, fazer qualquer mudança na sua vida, você tem que pensar de forma sistêmica. Você tem que pensar em mudanças, em
curto prazo, longo prazo, mudanças contínuas sempre. E esses trabalhos, eles estimulam mudanças contínuas. E é muito importante também a história de você cultivar o seu jardim. Se você quer ter um jardim novo, bonito, é importante que você coloque lá as sementes, os brotos e tal, e você cultive o jardim. Não adianta eu jogar lá a semente, virar as costas e nunca mais olhar para o jardim, que não vai ter jardim. Aí só se a natureza ajudar muito. Mas aí vai ser um jardim meio caótico. E se você quer um jardim bonito como esse do Regent's Park em Londres e tal, você precisa saber o que você vai plantar, onde você vai plantar, a planta que é da sombra, a planta que é do sol, a planta que vai germinar num determinado período, não vai germinar no outro período e tal. Então você precisa sempre cultivar o seu jardim. Então essa é uma metáfora que eu acho muito importante. Se você quer emagrecer, você tem que, ou fazer qualquer outra mudança na sua vida, você tem que cultivar o seu jardim interno. Você precisa colocar as sementes certas nos lugares certos e fazer a coisa certa, e cuidar, regar, adubar esse seu jardim interno. Isso é uma coisa muito importante. Então, coisas aí que eu quero que você fotografe para botar no processo. Estar na sala de aula e entender racionalmente o conteúdo não fará possível você emagrecer. Tá? Não adianta você entender o que eu vou falar. Entender não faz ninguém mudar. Isso quem é aluno aqui de PNL mais tempo sabe disso. Entendimento é importante, mas entendimento racional não muda pessoas. O que muda pessoas é, além de entender, você agir e fazer o que você precisa fazer. Você precisa fazer várias mudanças muitas vezes no ambiente onde você está, no comportamento que você tem, na sua capacidade mental interna de mudar, naquilo que você considera importante, no que você acredita, no senso de quem você é e quem você pode se tornar, e como você se expressa no mundo de uma maneira geral. Então, apenas entender o que eu estou falando não vai fazer ninguém emagrecer. Tá? Você precisa praticar, você precisa fazer. Se eu quiser dirigir um carro, não adianta eu entender como é que um carro funciona. Eu preciso entender como o carro funciona, mas eu preciso ter aulas de direção, dirigir até eu dirigir fluentemente. Se eu quero tocar piano, eu preciso entender o que são as notas, o que são as teclas do piano, como é que eu faço acordes e coisas e tal, e eu preciso praticar, até que eu toque o piano, o violão, o flauta, o que eu quiser. Não adianta eu entender mecanicamente como é que funciona uma coisa se eu não exerço. Então, na PNL em geral, e sobretudo nessa questão do emagrecimento, você precisa usar esse material. Você precisa ouvir o CD de 21 a 30 vezes, no mínimo, para começar a brincadeira. Você precisa usar o workbook, você precisa repetir os exercícios da apostila. Você precisa fazer isso, para que você mexa em toda essa estrutura que vai te permitir sair de onde você está e até onde você deseja chegar. Que vai te permitir trabalhar em todos esses níveis aqui. Nós vamos ter um momento só para trabalhar essas coisas aqui, acho que ainda hoje, no final do dia, onde você vai trabalhar em todos esses níveis de realidade diferentes. Então, isso é um aviso importante. O participante deverá se engajar plenamente nos exercícios e debates, com base em coaching, PNL e hipnose, e completar as tarefas passadas para a aula e para casa. Então, nós vamos fazer tarefas, vamos ter umas pequenas tarefas de hoje para amanhã, e vamos ter tarefas que são as que estão na apostila. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que se programar para fazer é amanhã, quando o curso acabar, esse workshop acabar, você começar a refazer de capa a capa tudo. Porque vocês vão debater muita coisa, a gente vai fazer aqui na forma de workshop, de vivência, mas a apostila ela é independente. Se você ler a apostila e completar as linhas, tem um monte de linhas aí, e você se autotrabalhar e refizer algumas vezes e repensar, você vai estar reprogramando essa estrutura interna. Então, uma coisa que é importante é você, acabou o curso, começar de capa a capa a apostila, fazer todos os exercícios, estudar, se interessar, mergulhar no processo, vestir a camisa desse processo de mudança. Isso é uma coisa muito importante. Você pode ou não escolher fazer com que esse curso e esses materiais realmente funcionem. Então, você deve ouvir o CD no mínimo por 90 dias, que é o mesmo período do workbook, onde você vai ter 3 meses aí para incubar esse processo de mudança. Porque essas programações antigas, elas tendem a permanecer. Então, o tempo para um processo importante como esse é pelo menos 30 dias e recomendado 90 dias. Por isso que você tem um workbook que vai fazer você, a hora que você começar a usá-lo, trabalhar esse workbook por 90 dias. Isso é importante, porque você precisa reescrever essa programação interna.
Tá? Porque não adianta você entender o que eu falo, não adianta você abrir a apostila e dizer, esse exercício faz sentido. Tá? Porque essa compreensão racional não vai mudar você. Estou sendo claro com isso. O que vai mudar você é você trabalhar, igual dirigir. Você saber como um carro funciona não vai fazer você dirigir. O que vai fazer você dirigir é você fazer as aulas de direção. O que vai fazer você tocar um instrumento musical é você tocar, errar, aí acertar, errar, acertar, errar, acertar. Cada vez você vai acertar mais do que errar. Né? Existe um envolvimento aí de comportamento ambiente, processamento interno, que só a compreensão racional não vai trazer. Então isso é um aspecto que tem que ficar bem claro para todo mundo aqui. Tá? Porque, na verdade, o processo de emagrecimento começa depois que você passar por isso aqui. Isso aqui é uma grande instalação, é um grande processo de epifania que nós vamos fazer aqui. E a partir de amanhã, quando você entra no processo para valer ao acabar o curso e começa a estudar esse material a fundo, a usar esse material a fundo, é quando o processo vai fechando. Eu vou entregar vários pacotes para você, inconscientemente, e você vai abrindo esses pacotes na medida em que você for estudando esse material em casa. Então, usar o workbook todos os dias, as apostilas, como eu falei, isso já é muito importante. É interessante que você também tenha um diário. Na verdade, esse workbook é um diário. Mas você pode escrever no workbook, num outro diário complementar, o processo que você está passando, como é que você está se sentindo ao usar cada técnica. E o workbook é feito para isso. Você vai dizer, poxa, mas é chato todo dia eu abrir o workbook e ficar escrevendo a minha experiência. É isso que vai reprogramar você. Tá? Vou repetir de novo. É usar o workbook junto com o resto que vai manter o seu sistema reticular focado e trabalhado no processo de mudanças. Porque a maioria das pessoas diz assim, já entendi. Não, isso não vai mudar você. Você tem que sentar todo dia, abrir o workbook dia 1, dia 2, dia 3, fazer o que eu estou trabalhando, o que eu estou sentindo. É esse processo constante que vai reescrever essa programação interna dentro de você e vai ajudar você a ter uma experiência diferente. Tá? E esse é um ponto que eu estou gastando bastante tempo nisso. É por isso que esse workbook ele foi feito, porque talvez seja o material mais importante que a gente tem. Onde você vai usar a apostila, o CD, as técnicas, e você vai fazer um diário. Toda vez que você botar o foco, todo dia, durante 90 dias consecutivos, num processo de mudança, você começa a empurrar sua mente naquela direção. Você dispara o sistema reticular. O sistema reticular é aquela parte do cérebro que faz com que você ponha o foco mais naquilo que te interessa e menos no que você deseja. Muitos já quiseram comprar um novo carro, um novo aparelho. Eu quero comprar um carro novo HB20. Aí você sai na rua, você sai vendo HB20 em qualquer lugar. Parece que todo mundo botou o carro, né, na rua para você ver aquilo que você quer comprar. Parece que houve uma conspiração aí mundial, né, eu quero comprar esse carro e todo mundo botou o carro na rua para eu ver. Não, ninguém botou o carro na rua. O carro já estava lá. Só que você não tinha escolhido perceber. Mas quando você escolhe botar o foco naquilo que interessa, você dispara o sistema reticular. E quando você acha formas divertidas e prazerosas para disparar o sistema reticular, o que acontece? Você começa a perceber mais do que você percebia antes. Então, usar o workbook durante 90 dias é uma reprogramação do sistema reticular. Por mais que toda vez que você abrir o workbook e me xingar, mãe, não sei o que lá, tem que fazer isso aqui. Você lembra, ele está me ajudando a reprogramar o sistema reticular. Porque eu sei que vocês vão pensar isso, eu conheço o jogo, tá? Tem um aspecto que é um trabalho duro, igual dirigir, tem que ir para aula de direção, bizarro, tem que ir para aula de direção e tal, mas é dirigir e fazer todas essas coisas que faz um processo de mudança. Então, crie o seu sucesso, né? Você tem que desejar criar esse sucesso e é importante que você se conecte com os valores dessa mudança. É muito importante que no processo de mudança qualquer, sobretudo emagrecimento, que você tire o foco cada vez mais dos problemas e coloque o foco na importância da mudança. Então, para quem quer emagrecer ou fazer qualquer mudança, qual a importância de você ter a forma ideal? No meu caso, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bem diante do espelho, eu quero me sentir leve. Lá naquela foto de 2013, antes eu me sentia pesado, tinha dores no joelho, não tinha condicionamento físico para nada e tal. Hoje em dia, eu estou leve, solto, tranquilo, eu me sinto muito bem, eu tenho excelente disposição física. Eu viajei agora, fiquei 30 dias quase que viajando ali na Europa, agora no final do ano. Eu andei o dia inteiro, tinha dias que eu acordava às 7 horas da manhã,
voltava para casa, 8, 9 da noite, eu andava o dia inteiro. Isso é uma coisa boa, ou seja, mais do que emagrecer, eu quero saúde, qualidade de vida, bem-estar, capacidade física. Então, quais são os valores, quais são as coisas importantes conectadas a esse estado desejado que você deseja, o seu cliente que você vai trabalhar deseja? O que é importante, que é isso que vai manter o cliente engajado? Se o cliente ficar assim, mas essa dieta que eu tenho que fazer, mas esse exercício que eu tenho que fazer é chato ir para a academia, você tem que botar o foco do cliente, tirar o foco dessa dor, do sofrimento, do problema, e colocar o foco naquilo que é muito mais importante do que aquele percalço, do que aquele detalhe. Ou seja, mais importante do que a mudança na alimentação é o quê? Mais importante do que fazer um novo condicionamento físico é o que você vai colher, o que você vai ter na sua vida, o que você vai buscar. Então isso é uma coisa muito importante. Então esse material deve ser aproveitado o máximo possível aí. Então é uma reeducação, como eu já falei. Quanto mais você praticar e usar esse material inicial, melhor. Então antes de nós fazermos o trabalho,